Bom, galera, hoje a nossa aula de laboratório tem como temática o Homem Borracha. Esse herói dos quadrinhos, o nome dele é Patrick Hill O'Brien. Esse herói foi criado em 1941 por Jack Cole, inicialmente na editora Quality Comics, e depois isso foi adquirido pela DC Comics. Um personagem cômico e queridinho de muitos grandes nomes de HQs, como Grant Morrison, Art Spiegelman, Alex Ross, na minha opinião, dos maiores ilustradores de todos os tempos, e o Frank Miller, que para mim é um dos maiores roteiristas de quadrinhos, ok? Os Trazentes de Esparta, entre outros. Ele já fez, inclusive, esse personagem aqui, o Homem Borracha, já fez parte aí da Liga da Justiça. E aí a história do Patrick é que o Patrick O'Brien, ele sofreu um acidente onde seu corpo foi banhado por um químico desconhecido, e a partir de então ele adquiriu grande poder, com capacidade de contorcer seu corpo, como mostra aqui a imagem, e assumir diferentes formas, que possibilita para ele outras habilidades ainda. Então esse aqui é o Homem Borracha, tá certo? E é o tema da nossa aula de hoje. Será que o osso, o sistema esquelético, pode se transformar num grau de elasticidade como o de uma borracha? É possível o esqueleto ficar flexível? Essa é a pergunta. Então aqui fala que a matriz óssea é composta por uma parte orgânica, como vocês já sabem, 35% responsável pela flexibilidade, e uma parte inorgânica, 65%, que é pela resistência do osso. Essa composição desta parte, essa maior parte, é principalmente por íons de fosfato e cálcio formando cristais como a hidroxiapatita. Beleza? E a matriz orgânica é composta por colágeno tipo 1. Sendo que quando o osso apresenta-se descalcificado, ele cora-se com corantes específicos para o colágeno. Percebe-se assim a importância do cálcio para essas estruturas e as consequências ocasionadas pela baixa quantidade desse mineral. E aí, será possível demonstrar de maneira prática as reais consequências da perda de cálcio? Esse questionamento é que embasa o nosso experimento, que tem os seguintes objetivos: verificar a ação do vinagre, ou seja, o ácido acético, na matriz óssea, observar as modificações nas características anatômicas do osso em meio ácido, compreender o papel do cálcio na estruturação do esqueleto, relacionar o processo de descalcificação aos atos que o organismo pratica ao longo de sua vida. Beleza? Então, a parte de materiais e métodos, eu gravei um videozinho aí à parte explicando como é que vocês vão montar esse experimento científico, tá certo? Então, vamos para lá. Bom, pessoal, então vamos dar continuidade à nossa aula de laboratório de biologia, dando continuidade aí ao roteiro da prática Homem Borracha, certo? Então, agora eu vou explicar para vocês a parte de materiais e métodos, ou seja, como vocês vão fazer em casa a partir de materiais que todo mundo aqui tem em casa, de fácil aquisição, mesmo nesse período de pandemia, ok? Então, primeiramente, nós vamos precisar de 2 ossos de galinha, ou seja, já como nós vamos testar aqui a reação do osso com o ácido acético, então é recomendável que a gente utilize aí 2 ossos de galinha e preferencialmente o osso da coxa. Por que o osso da coxa? Ele é o mais longo, então vai ser mais fácil de observar as mudanças que vão ocorrer
com o processo com a reação, tá certo? Então, primeiramente, você pode ir no supermercado adquirir isso. Tem cortes, tem bandejinhas que se vende apenas com os cortes de coxa e sobrecoxa, mas nós utilizamos o osso da coxa. E ao contrário da gente, o osso da coxa da galinha não é o mesmo osso da gente. Na gente, o osso da coxa é o fêmur. Aqui não é o fêmur, porque o osso mais longo da galinha é a tíbia. Então aqui é a tíbia, não é o fêmur. O fêmur é o da sobrecoxa, tá certo? Então a primeira coisinha já de informação para vocês. Então nós precisamos de duas tíbias de galinha. Bom, se você for utilizar a coxa crua, in natura, você vai precisar ter uns passos a mais. Então, primeiramente, você vai pegar essas coxas, no caso ainda cobertas de musculatura ainda, que dificilmente você vai conseguir esgarçar, mas é possível de se fazer isso. Você pode desossar, tá certo? Você desossa ela, pode utilizar aí alguns instrumentos para isso, faca, por exemplo. Então você pode desossar, primeiramente você vai desossar, e aí vai ficar ali cartilagens ainda, vai ficar as articulações, tá? E aí você vai pegar aquilo, vai colocar numa panela. Nessa panela você coloca água, ok? E leva para o fogo. E deixa ferver lá por cerca de meia hora. Depois de meia hora você espera esfriar e vai lá e mecanicamente você vai e retira, termina, porque esse aquecimento aí vai facilitar você tirar as cartilagens, tirar o periósteo, tirar os demais componentes, ok? Então, no final que você limpar bem isso, tirar tudo, deixar bem limpinho, você pode ainda utilizar um detergente para passar e lavar mesmo e terminar de fazer a limpeza, tá certo? Então isso é uma situação. Outra situação é você pegar mesmo, fazer essas coxas assadas no forno, saboreá-las, tá certo? E aí no final você vai fazer essa limpeza, tá certo? Tirar mesmo com os dedos e utilizar o detergente para fazer uma limpeza final, tá certo? No meu caso aqui eu fiz assim. Eu não ia desperdiçar de saborear essa coxa, então eu primeiro comi, e aí o que ficou, que sobrou, eu retirei, e aí utilizei o detergente, fiz a limpeza, então assim. Então aqui eu tenho os dois ossinhos, tá certo? Então você pode fazer com eles in natura, ou você pode preparar para comer e depois utilizar. Não tem problema nenhum, que eu já testei as duas possibilidades e o resultado é semelhante, tá certo? Então, essa é uma situação inicial para que você chegue, ok? Nesses dois ossinhos aqui, tudo bem? É interessante que você tire fotografias e faça o registro da cor no início do experimento, da textura do osso, e você faça um teste da resistência do osso. Ou seja, você vai pegar ele pelas extremidades e forçá-los assim, ó, e ver como está a resistência dele. Ó. Aqui a resistência está perfeita, ele não está, ó, vocês podem ver, ele não está dobradiço, ele não está flexível, está rígido. Rígido como é a característica do tecido ósseo. Pelo fato de ter uma matriz mineralizada, ele se diferencia da cartilagem por apresentar uma matriz extracelular rígida. Então eu faço isso, ó, ok? Posso fazer também o registro fotográfico, tá? E aí nós podemos passar para outra parte do procedimento. Então, fiz o registro,
Anotei as características desse osso no início do experimento, fiz o teste, o principal teste, que é o teste da elasticidade do osso. Então, vi que ele está ok, está rígido, tá certo? Faço isso com os dois, tá bom? E aí eu posso começar o meu procedimento. Então, como vocês já sabem da metodologia científica, é necessário que quando eu vou fazer um experimento para testar aí uma hipótese, né, a minha hipótese é que o vinagre, que o principal componente é o ácido acético, a minha hipótese é que em meio ácido a matriz extracelular ela se modifica, porque em meio ácido há uma remoção, uma retirada. O ácido ele reage com a matriz óssea e retira o cálcio dessa matriz óssea, ok? E aí, essa é a hipótese que eu estou testando, que o ácido acético, eu poderia usar qualquer outro ácido, eu vou utilizar um mais fácil para mim, que é o ácido acético, que eu encontro no vinagre, tá certo? E aí eu estou testando essa hipótese, que se realmente o vinagre ele tem o poder de tornar o osso flexível. Essa é a pergunta e a resposta que eu estou querendo saber se ela está correta para esse questionamento, ok? Então, toda vez que você vai testar em ciência, usando a metodologia método científico hipotético dedutivo, você vai precisar de dois grupos experimentais, tá certo? Então, um deles eu vou considerar como grupo controle e outro eu vou considerar como grupo experimental, certo? Então vejam só, eu tenho que ter um grupo que eu tenho um total controle do que vai acontecer com ele, tá certo? Para que ele sirva de parâmetro para o outro. Esse é o nosso grupo controle. Ele recebe essa denominação, como eu já falei para vocês, por quê? Porque o cientista ele está controlando o resultado dele. Já o grupo experimental é aquele que ele vai testar a hipótese dele. Ele vai aplicar o tratamento dele. Certo? Aplicar o tratamento é aplicar a hipótese. Ok? Então, vamos começar primeiro com o grupo controle. Nesse grupo controle, no grupo controle, eu vou colocar, né, um osso no grupo controle e vou colocar também no outro grupo, que vai ser o nosso grupo experimental, ok? Bom, eu posso utilizar uma etiqueta, é necessário que eu utilize uma etiqueta para identificar, tá certo? Qual é aquele grupo que eu escolhi aqui. Então, nesse aqui eu vou utilizar, vocês podem utilizar em casa uma etiqueta e colocar a caneta. Eu, no caso, eu vou utilizar um pincel. Então, eu vou colocar aqui, ó, água. Água, interessante você botar no pincel que não apaga. Então, água. Então, esse é o nosso grupo controle. Beleza? Bom, e nesse aqui eu vou colocar vinagre. Vinagre. O vinagre aqui vai ser nosso grupo experimental. Beleza? Bom, tá aqui vinagre, água. Bom, vamos continuar. Olha, na questão do vinagre, é interessante, isso aqui você encontra em qualquer supermercado. É interessante, você vai encontrar vinagres de vários tipos, várias marcas, não interessa a marca. Mas é recomendado que vocês usem esse vinagre transparente, que é chamado de vinagre de álcool. O vinagre, vocês sabem que ele é produzido a partir de um tipo de fermentação, fermentação acética, que ela pode ser feita tanto diretamente na glicose ou ela pode ser feita no álcool, beleza? Então, os micro-organismos utilizados, por exemplo,
uma bactéria chamada de acetobacter, que ela pode transformar tanto glicose quanto álcool em vinagre. Essa é a fermentação acética. Então, o recomendado é que você use esse, o branquinho, até para facilitar a visualização das reações, beleza? E também ele tem uma concentração melhor do que os outros. Você vai encontrar aí vinagre de maçã, alguns rosinhos. Interessante que você use esse, o vinagre de álcool, porque sua reação ela vai ser mais rápida, ok? Bom, então você vai utilizar todo esse. Aqui nós temos o que? 500 ml. Então nós vamos utilizar aí os 500 ml, beleza? Então você abre aqui o frasco, tá? Não precisa ficar igualzinho a mesma quantidade nos dois recipientes. Não há necessidade desse rigor todo, desse rigor científico. Você pode utilizar ali valores próximos, ok? Então, você pode utilizar aqui, por exemplo, uma caneca dessa que tem uma marquinha, só para você ver que vai colocar quantidades iguais de água e de vinagre, certo? Então, eu vou colocar aqui primeiramente aqui o vinagre. Para mim ter uma noçãozinha aqui da quantidade para ficar homogêneo. Posso botar tanto diretamente, tá certo? Se você tiver aí um becker em casa, ou qualquer recipiente que seja milimetrado, que tenha um medidorzinho, se você tiver um medidorzinho em casa, quem tem criança em casa normalmente tem esses medidorzinhos, tá certo? Mas repetindo, não precisa esse rigor todo não. Então eu vou colocar aqui, ó, para mim ter uma noção, vamos ver se cabe tudo aqui. Coube quase tudo aqui. Vou botar mais para não derramar. Tá quase derramando. E aí eu vou abrir o recipiente que eu já identifiquei, já coloquei o ossinho lá e vou adicionar o vinagre, beleza? É interessante que você coloque uma quantidade que cubra todo o osso. Bom, ficou mais um restinho aqui. Vou adicionar esse restinho, quase nada. Bom, e aí está. Ok? Então, você tampa. Tá certo? Você tampa aqui e aí você vai deixar isso aqui em repouso de 2 a 3 semanas. Bota lá em cima da geladeira, num cantinho, tá certo? Deixa isso aqui lá quietinho, tá? Você, quando coloca aqui, você já começa a observar que começa a sair umas bolinhas, ou seja, tem um gás aqui que começa a ser liberado. Tá? Eu já estou vendo aqui, tá certo? Vocês em casa vão ver, mas já começa a sair tipo umas bolinhas de dentro do osso. Depois vocês vão me responder que gás seria esse que está sendo liberado aqui nessa reação do ácido acético com essa matriz, ok? Então aqui você já finalizou o seu grupo experimental, é só aguardar agora. E no outro você vai colocar o que? Água. Você vai colocar água numa quantidade suficiente. Eu vou dar uma lavadinha aqui, nesse aqui, para garantir que não ficou nenhum resíduo de álcool, porque tem que ser perfeitamente água, né?
Então eu vou dar uma garantida aqui, vou dar uma lavada primeiramente. Vou dar uma lavadinha aqui nesse recipiente, tá certo? Vou jogar fora. E aí aqui tá feita a limpeza, tá certo? Você pode passar detergente, fazer a limpeza um pouquinho mais apurada, tá certo? E aqui eu vou botar água nele. Como é fácil remoção, tá certo? Eu vou colocar aqui mais ou menos a mesma quantidade para cobrir aqui, tá? Com água. Beleza? E aqui já cobriu. Aí a mesma coisa. Eu fecho aqui. Beleza? E esse aqui é meu grupo controle. Então eu tenho um grupo experimental, onde eu apliquei o vinagre. E esse aqui é meu grupo controle. E aí, vou deixar lá em repouso. Daqui a uma semana, eu vou retirar o osso, vou tirar fotos dele uma semana e vou fazer um teste de compressão lá pelas extremidades, tanto em um quanto o outro. Daí eu vejo quais são as diferenças e retiro fotos se já tiver diferenças. Ok? Se eu já tiver visto que ali o osso já perdeu um pouco da sua resistência com a reação do vinagre, se no outro não aconteceu isso. E aí, com 2 semanas, eu faço a mesma coisa, retiro, devolvo lá, né? No final dessa semana, devolvo lá e depois fecho tudo de novo, deixo lá quietinho. E aí, com 2 semanas, eu repito novamente. Você pode fazer isso durante 3 semanas, mas só eu já testei com esse vinagre de álcool, com 2 semanas, você já vai ver a transformação do osso numa espécie de borracha. O osso, se o indivíduo portador desse osso, no final dessa reação, poderia ser chamado de homem borracha, como o nosso herói aí, que serve de tema da nossa prática. Okay? Então você pode fazer até 3 semanas isso, mas com 2 semanas já é suficiente e você já vai ver essa modificação na maleabilidade do osso. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido, tá? E aí eu vou dar continuidade com esse roteiro e vamos falar em seguida dos questionamentos que vocês vão ter que responder. Bom, pessoal, então os resultados e a discussão do relatório, do relato científico de vocês, vai ser as fotos e a discussão será as respostas desses questionamentos, ok? Então, aqui nós temos algumas perguntinhas, 8 perguntas que serão respondidas por vocês a partir da observação do experimento, interpretação dos resultados e também de uma pesquisazinha aí na literatura. Então, o primeiro questionamento é: que diferenças você percebeu em relação à resistência do osso ao forçá-lo pelas extremidades durante o período experimental? Identifique o grupo controle e o grupo experimental utilizados na investigação científica dessa investigação. Relacione o acidente ocorrido na vida do herói Homem-Borracha com o experimento realizado. O osso é formado por várias substâncias, qual delas foi mais afetada pelo ácido contido no vinagre? Quais as substâncias presentes na composição do osso que não foram afetadas pelo vinagre? F. De acordo com o que você observou no experimento, qual é a função da substância presente na composição do osso e que reagiu com o ácido do vinagre? Descreva a reação química que provocou o fenômeno observado. Que hábitos e situações que o organismo se expõe ao longo da vida podem levar à descalcificação do esqueleto? Explique as consequências desse processo. Ok? Então, eu vou pedir para vocês, o relatório aí ele já tem a introdução, materiais, métodos, os objetivos, são as partes básicas. Eu vou pedir mesmo de vocês, na forma de um relato científico,
são as fotos que comprovam o experimento desenvolvido por vocês, os fenômenos observados e as respostas desses questionamentos, ok? Isso aí vai fazer parte da nossa avaliação offline. Tudo bem, pessoal? Então, mãos à obra e boa sorte e que vocês consigam aproveitar ao máximo essa experiência, tá certo? Tchau, um abraço.